dia, pessoal. Hoje nós vamos dar início à nossa disciplina Educação Inclusiva. Ela possui como ementa os pressupostos teóricos e metodológicos da educação inclusiva, análise histórica da educação especial e das tendências atuais, os sujeitos do processo educacional especial, perspectivas da educação inclusiva no sistema escolar, currículo, avaliação e metodologias. Quanto aos nossos objetivos, temos o objetivo geral: possibilitar reflexões sobre a educação inclusiva no intuito de atender às demandas da sociedade atual e do aluno com necessidades educacionais específicas. E quanto aos objetivos específicos, temos conhecer aspectos históricos que levaram à mudança no paradigma da educação especial para a educação inclusiva, identificar as diretrizes nacionais e internacionais para a educação especial na educação básica, refletir sobre as práticas educativas na perspectiva da educação da inclusão para o atendimento do aluno que apresenta necessidades educacionais específicas, analisar os conceitos de integração e inclusão, refletindo sobre sua aplicação nas escolas, refletir sobre a participação da família no processo de inclusão e analisar a inserção das pessoas com necessidades específicas no mercado de trabalho. Em nossa primeira aula, nós vamos tratar um pouco sobre a trajetória da educação inclusiva ao longo da história do Brasil. Temos dois marcos principais: antes do século XX e o posterior ao século XX. Observa-se que antes do século XX haviam iniciativas isoladas e restritas às instituições especializadas públicas e, em sua maioria, privadas. Nota-se que as pessoas que haviam alguma deficiência, elas eram excluídas do convívio social em todos os aspectos possíveis. E o modelo vigente era o da institucionalização, ou seja, as pessoas eram colocadas em instituições e esquecidas do convívio social. Observa-se que os indivíduos eram tratados em asilos, hospitais e manicômios, e tais instituições geralmente eram religiosas ou filantrópicas, ou seja, o modelo institucional ele é caracterizado por ser um modelo asilar, no qual a pessoa com deficiência ela era excluída do convívio social. Nota-se que no século XX começam as primeiras iniciativas voltadas para o deficiente. E aí, a partir de então, nós observamos que ele passa a existir uma nova concepção em relação à pessoa com alguma deficiência, que até então ele era visto como uma pessoa que não era produtiva, então passa a ser uma pessoa que há um potencial que pode ser é visto de uma outra maneira. E daí a questão do próprio surgimento das instituições. Então, vamos observar que existe uma mudança no modelo de atendimento do clínico terapêutico para o pedagógico educacional, que até então as instituições trabalhavam apenas de forma clínica, e a gente vai passar a ver esse indivíduo como uma pessoa que pode também ser inserida no meio escolar, tendo um modelo diferenciado a nível pedagógico e educacional. A princípio, nós precisamos saber diferenciar a educação especial e a educação inclusiva. A educação especial surgiu através de movimentos sociais organizados em defesa dos direitos humanos de grupos minoritários, ou seja, dos grupos que eram considerados discriminados. O objetivo da educação especial, a princípio, é o direito de matricular pessoas com deficiência no ensino regular para estudar com os demais alunos. Lembrem, a gente viu agora há pouco que o aluno ele era excluído, aliás, a pessoa com deficiência ela era excluída do convívio social, e com os princípios da educação especial ela passa a ser inserida no ambiente de ensino regular. Assim, a educação especial surge com o atendimento das pessoas com deficiência em instituições especializadas, organizadas para atender às necessidades específicas para cada tipo de deficiência, composta por profissionais especializados não somente na educação, mas também na reabilitação. Ou seja, nós temos a preocupação não apenas
em inserir esse aluno, mas também com a sua reabilitação. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional enquadrou a educação especial no Sistema Geral de Educação e identificou as pessoas com deficiência como excepcionais. Nota-se que a educação de excepcionais deve, no que for possível, enquadrar-se no Sistema Geral de Educação, a fim de integrá-los na comunidade. Então, a gente observa que a principal necessidade, a princípio, foi inserir a pessoa com deficiência no ensino regular. É como se ele precisasse o quê? Se adaptar ao meio escolar, diferente do que nós vamos ver em relação à inclusão, que no caso a escola ela vai ter que aceitar esse aluno da maneira como ele é e não o aluno ter que se adequar ao sistema de ensino. A emenda número 12 da Constituição Federal, em seu artigo único, diz: é assegurada aos deficientes a melhoria da sua condição social e econômica, especialmente mediante educação especial e gratuita. A educação especial, ela é uma modalidade da educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Ou seja, através da educação especial, o aluno ele não é para ficar em instituições específicas para deficientes, e sim está inserido junto a pessoas, alunos que são ditos normais, e a partir daí ocorrer uma troca e assim ocorrer também o que? O aprendizado, visto que a escola vai ser um ambiente que também é importante para a socialização e não apenas em relação à questão da aprendizagem cognitiva. O processo educacional definido em uma proposta pedagógica, assegurando um conjunto de recursos e serviços educacionais especiais, organizados institucionalmente para apoiar, complementar, suplementar e, em alguns casos, substituir os serviços educacionais comuns, de modo a garantir a educação escolar e promover o desenvolvimento das potencialidades dos educandos que apresentam necessidades educacionais especiais e todas as etapas e modalidades da educação básica. Já em relação à educação inclusiva, vamos observar que existem algumas mudanças. A educação inclusiva é fruto de um contexto histórico que resgata a educação como espaço de exercício da cidadania e da garantia de direitos. Ele vai ser fundamentado na concepção dos direitos humanos, ou seja, as pessoas que apresentam alguma necessidade especial, ela também tem direitos, assim como os outros alunos e as outras pessoas. E assim nós vamos observar que existe os desafios para a educação inclusiva, visto que tudo que é novo gera uma certa expectativa, gera um certo receio e também às vezes gera medo. Bem, como será que o professor, como educador, vai lidar com determinadas situações? Então, a questão da educação inclusiva traz a questão da própria mudança na postura não somente dos professores, mas todos os educadores, pessoas que fazem parte do convívio com aquela criança, aquele aluno que está inserido no meio escolar. Para isso, nós vamos observar que é necessário o rompimento de algumas barreiras. Bem, a barreira arquitetônica refere-se ao elemento natural instalado ou edificado que impeça ou dificulte a movimentação das pessoas com deficiência ou com necessidade especial. Temos também a barreira atitudinal, que corresponde aos preconceitos e estereótipos que orientam comportamentos e atitudes diante da pessoa com deficiência ou com necessidade especial. Em relação a essa barreira, podemos perceber que muitas vezes o professor apresenta um certo receio em relação ao aluno, às vezes acaba achando que ele não é capaz de desempenhar certa atividade, e isso é um tipo de barreira atitudinal, no qual às vezes não se acredita no potencial, às vezes não se estimula o suficiente para que aquele aluno possa ter melhores resultados.
A barreira comunicacional corresponde à dificuldade gerada pela falta de informações, falta de sinalização, de descrição de informação. A barreira metodológica corresponde às barreiras nos métodos e técnicas de lazer, trabalho, educação. A barreira instrumental corresponde às barreiras nos usos de instrumentos, ferramentas e utensílios. E a barreira programática corresponde às barreiras embutidas em legislações, normas e políticas públicas. Temos dois modelos voltados para o atendimento às pessoas com necessidades especiais. O primeiro deles corresponde à integração e o segundo deles à inclusão. A integração é o modelo resultante do movimento integracionista. Possui a preocupação de inserir a pessoa com deficiência em vários espaços sociais, inclusive a educação, com o objetivo de superar os limites historicamente impostos a esse público. Por esse modelo, o aluno deve se adequar ao meio escolar. O aluno com necessidade especial é inserido no contexto educacional como um aluno qualquer. E assim a gente observa que o aluno ele não vai ter, digamos, um apoio, uma aproximação maior do professor. Então, muitas vezes o aluno está ali dentro da sala de aula, mas não tem o apoio necessário que ele precisa para poder estar se adaptando, se adequando ao que o professor está ensinando em sala de aula. A metodologia de ensino não sofre adaptações para que favoreça o seu processo de ensino-aprendizagem. E o fato de não haver uma mudança na metodologia, às vezes faz com que aquele aluno não aprenda, que apresente dificuldades. E muitas vezes, se tivesse uma mudança na metodologia, esse aluno poderia ter um desempenho melhor em sala de aula. A Política Nacional de Educação Especial considera a integração como princípio norteador e inova por reconhecer a necessidade de apoiar o corpo técnico docente de educação especial a desenvolver estudos e pesquisas em torno do processo de ensino-aprendizagem ao aluno especial. A inclusão, ela visa democratizar o ensino, que vai além. Então, assim, o aluno com alguma necessidade especial, ele vai poder ser incluso ao sistema regular de ensino. E para isso também a gente vai observar que esse aluno, ele vai ter que ser aceito de uma forma incondicional. Não é ele que vai ter que se adequar ao sistema de ensino, e sim a escola está atendendo a necessidade desse aluno. Nota-se também a concepção de inclusão orientada pelo direito à convivência com as diferenças. Isso supõe a capacidade de entender e reconhecer o outro, ter a possibilidade de conviver e compartilhar vivências e experiências com pessoas diferentes de nós. Ou seja, nós podemos perceber que tanto os alunos que não possuem alguma deficiência, quanto os que possuem deficiência, eles vão poder aprender a partir da convivência, a partir da socialização. Então, o objetivo da inclusão é esse, que o aluno que possui alguma deficiência, ele possa aprender no seu dia a dia, ele tenha a oportunidade de estar se relacionando com outras pessoas e novas experiências. Os principais marcos da educação inclusiva são, primeiro, a Conferência Mundial de Educação para Todos. Essa conferência resultou na aprovação da Declaração Mundial sobre a Educação para Todos e a Declaração de Salamanca. Esse modelo provoca mudanças na perspectiva educacional, propondo um novo modo de organização do sistema por considerar a necessidade de todos os alunos e apoia todos que fazem parte desse processo. Alunos, professores, pessoal administrativo em prol do sucesso educacional. Bem, gente, nós vamos agora fazer um comparativo entre a integração e a inclusão, avaliando vários aspectos e assim poder diferenciar uma da outra. A integração do aluno especial obedece a uma condição onde o aluno tem que se adequar ao método, ou seja, o aluno é inserido no ambiente escolar e o professor ele não vai ter um trabalho, ele não vai ter que estar adequando-se
aquele aluno. A inclusão, ele vai o quê? Aceitar esse aluno de uma forma que incondicional. Ou seja, o aluno vai estar inserido no sistema de ensino, mas o professor vai ter que ter uma mudança em relação à sua postura, para que ele possa o quê? Estar adequando o material, estar adequando a proposta, a metodologia, a questão do currículo para atender a necessidade desse aluno. A integração ela acontece numa sala regular, ou na classe especial, ou instituições especializadas, diferente da inclusão, que ela acontece na sala regular, porém com equipamento e suportes educacionais que favoreçam o processo ensino-aprendizagem. Na integração, não há questionamento do esquema escolar em vigor, diferente da inclusão, que existe de forma sólida, envolvendo todos os que fazem parte desse processo em busca da superação das diferenças. Na integração, observamos uma diferença do papel do educador. Enquanto que na integração, o educador assumia toda a responsabilidade de educar sem o suporte necessário para desenvolver sua prática. Ele era passivo à prática existente, diferente da inclusão, que ele é apoiado pela legislação em vigor e estimulado a fazer parte do processo de forma construtiva e democrática. Ou seja, o professor ele é um protagonista no processo da inclusão. Afinal de contas, ele vai estar diariamente com aquele aluno e ele também vai favorecer em todos os aspectos possíveis, seja social, seja educacional desse aluno. Os aspectos éticos, sociais, políticos e educacionais do processo de inclusão da pessoa que tem necessidades educacionais especiais, fora e dentro da escola. Vamos observar que na Idade Média, as pessoas com deficiência eram consideradas uma degeneração da raça humana e deveriam ser eliminadas, não tendo direito à vida. Esse momento histórico foi caracterizado por um período de extermínio, que as pessoas que nasciam com alguma deficiência, seja física, mental, elas não tinham direito à vida e elas eram exterminadas. Então era comum em algumas sociedades crianças serem abandonadas, jogadas de penhascos, deixadas em florestas, devido ter algum tipo de deficiência. Esse comportamento ele é chamado de eugenia radical, que é quando as crianças, quando nasciam com algum tipo de deficiência, eram abandonadas. E essa prática é observada principalmente em cidades como Atenas, Esparta e Roma, no qual os deficientes não tinham valor algum e constituíam uma ameaça à manutenção da vida social do trabalho. Os aspectos éticos e sociais eram traduzidos através de atitudes excludentes da sociedade em relação à pessoa com deficiência, ou seja, não tinham nenhum valor ou importância como ser humano, já que sua exterminação, abandono ou exposição não demonstrava ser problema ético-moral. A educação e a participação política eram negadas e não existiam direitos destinados a eles, ou seja, somente as pessoas que eram consideradas de boa saúde que tinham direito a viver e também a participar da vida social e política nessas sociedades. A segregação e institucionalização corresponde à maior tolerância com as pessoas com deficiência e a adoção de uma aceitação caritativa, isto é, as pessoas que nasciam com imperfeição passam a ser merecedoras de caridade. E a sociedade passou a explicar a deficiência sob a lógica dessa nova concepção em que todos passam a ser considerados igualmente filhos de Deus. Ou seja, nesse momento da institucionalização, a pessoa com deficiência ela passa a ser vista como uma pessoa que necessita da caridade das outras pessoas. Já na Idade Moderna, temos uma quebra de paradigmas e uma maior valorização do ser humano com a adoção de uma nova postura de pensamento baseada na filosofia humanista e na medicina que iniciou pesquisas sobre a pessoa excepcional. Então, a fase de integração e de inclusão já vai ser um novo modelo a ser adotado. A princípio, a pessoa é inserida e depois ela passa a ser a ser incluída de uma forma mais integral.
Diante de cada fase, a sociedade passa por uma transformação, passando a protagonizar lutas em prol da defesa dos direitos das pessoas com deficiência e na conquista de novos espaços voltados para o atendimento desse público. A integração. A sociedade passa a assumir uma postura mais pacífica, o surgimento do movimento civil organizado pela defesa dos direitos dos deficientes e com a preocupação de inseri-los socialmente como forma de superação dos limites historicamente e socialmente impostos. Já a inclusão corresponde aos esforços unidos entre as pessoas com deficiências, órgãos representativos de classe, grupo social em prol da produção de conhecimentos e tecnologias para viabilizar recursos e serviços que promovam a acessibilidade e ações inclusivas. Ou seja, no processo de inclusão da pessoa com deficiência, abrange vários aspectos, desde espaços na sociedade, consolidação de leis que asseguram seus direitos, convivência social, desenvolvimento de metodologias educativas que favoreçam as necessidades especiais de aprendizagem, a inclusão no mercado de trabalho para que possa exercer uma vida digna, autônoma e produtiva. Ou seja, nós vamos ver que o processo de integração e de inclusão ele é diferente, são processos que se modificam de acordo com a visão histórica, ou seja, na integração o indivíduo ele é inserido, não tendo uma preocupação em adequar a metodologia de ensino e também não há uma mudança na postura do professor, ou seja, o professor ele é passivo e muitas vezes o aluno está apenas dentro do ambiente de sala de aula, dentro do ambiente escolar, diferente da inclusão, onde o aluno ele é aceito incondicionalmente e é a necessidade de o professor mudar a sua postura, mudar a metodologia e se adequar às necessidades desse aluno.